Bom, queridos, antes de mais nada, uma boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa disciplina Avaliação de Risco Ambiental. A gente vai dar seguimento ao conteúdo que a gente trabalhou inicialmente na semana passada, desculpem, no qual a gente viu os conceitos iniciais de risco. E a gente começou a falar um pouquinho da distinção entre risco e entre perigo. A gente depois entrou no conceito de risco ambiental, né? E em ato contínuo, né, a gente ia começar a detalhar outros termos que são importantes para essa nossa disciplina, que são o aspecto ambiental, o impacto ambiental, poluição, degradação e dano. A gente vai entrar nesse contexto já já. O objetivo desse nosso encontro de hoje é falar sobre isso. Hoje a gente vai ter um limitador, né? A gente vai ter aula normal até às 7h30, né? Hoje temos a colação de grau, né, dos colegas de vocês que se formaram no período passado, né? E eu vou ter que estar presente, né, como representante da engenharia civil, né, e também a convite dos alunos da engenharia civil e da engenharia ambiental. Então a gente vai seguir normalmente aqui até às 7h30, vai dar uma paradinha, né? E a gente vai participar da colação virtual. É aberto ao público, se vocês quiserem eu posso partilhar com vocês o link para vocês participarem, tá? Pela transmissão, né? Boa e velha transmissão no canal do YouTube, né? Então eu preciso estar lá para, né, poder compartilhar um pouco o momento com os nossos alunos, né, a pedido de todos eles. Tá? Podendo dizer algumas palavras de incentivo lá, acho que vai ser bem bacana. Tá? Então, queridos, dito isso, eu já vou, então, projetar o material de apoio no modo apresentação, que a gente já vai, né, começar a trabalhar os tópicos conforme a gente havia combinado. Né? Então, vamos lá. Bom, a gente terminou a aula passada, né, falando um pouquinho sobre a questão da barragem, né, de Brumadinho, de Mariana, onde a gente tentou fazer uma avaliação, mesmo que muito rápida, sobre os riscos ambientais de empreendimentos com essa característica. Isso é uma realidade que a gente viu a partir de Brumadinho e Mariana, o quanto deve ser encarada muito a sério por gestores ambientais, engenheiros ambientais, né, responsáveis por empresas também que assinam os documentos atestando viabilidade, responsáveis pela elaboração de estudos de risco, dentre vários outros aí, né, órgãos ambientais, né, que não poderia ficar de fora. A gente conversou um pouquinho sobre os riscos desse tipo de atividade, né, e, consequentemente, os impactos ambientais derivados, né, desse tipo de acidente. Então, vocês colaboraram, foi ótimo, a gente trocou essa informação aqui via Mentimeter, e foi muito agradável, né, e a gente começa hoje falando um pouco mais de detalhe sobre as diferenças entre aspecto, impacto e risco, e depois vamos falar um pouquinho mais sobre poluição, degradação e dano. Tá? Então vamos lá. Vocês já sabem qual é a diferença entre aspecto, impacto e risco ambiental? Bom, se não sabem, a gente até já veio conversando sobre isso nas últimas aulas, já está na hora da gente deixar isso bem consolidado na cabeça. Temos uma determinada atividade que gera aspectos ambientais, aspectos esses que vão, direto ou indiretamente, consumir algum recurso natural ou causar alguma pressão sobre os compartimentos ambientais. Tá? Em ato contínuo, né, a gente tem a vinculação de que todo aspecto pode gerar vários impactos ambientais. Volto a insistir para vocês, pensem como um fluxo. Um aspecto pode gerar vários impactos ambientais. Tá? E o impacto ambiental vai ser a alteração da qualidade, né, de repente uma degradação, né, vai ser qualquer modificação no equilíbrio natural. Então, pode ver, né, claramente que há algumas dúvidas surgindo quanto a esses conceitos.
Então, peraí, Canejo, então, se eu lanço um efluente, eu estou causando impacto ambiental? Eu não sei, depende. O lançamento de efluente, ele é um aspecto ambiental da atividade. O fato de eu lançar, não há qualquer certeza de que há uma efetiva degradação ambiental. O impacto, obviamente, ele pode vir a ocorrer se aquele efluente lançado, né, se aquela emissão atmosférica ou se aquele resíduo, né, ele for, de alguma forma, alterar a qualidade ambiental daquele compartimento, daquele recurso ambiental. Se ele, né, alterar a qualidade, né, significa dizer que a gente vai ter que fazer um confronto com padrões normativos vigentes. E aquela concentração, aquela análise caracterizou uma perda de qualidade daquele ecossistema. Então, o impacto, ele caracteriza isso, essa perda de qualidade. Uma alteração daquilo que era normalmente vinculado àqueles processos, né? Então, é importante que a gente fique bem atento a essa distinção. O aspecto é derivado, né, de uma ação que vai, de alguma maneira, consumir recurso ou então causar alguma pressão sobre os compartimentos ambientais. O impacto é, em síntese, uma alteração da qualidade ambiental. Tá? E o que seria o risco? Né? O risco está associado a uma fonte de perigo. O risco está associado à materialização daquele impacto previsto. Porque a gente trabalha, né, na lógica de que aspecto e impacto estão no âmbito do planejamento, assim como os riscos. Agora, a gente planeja se esse impacto ele pode ou não vir a ser uma realidade. E por isso a gente precisa do conceito de risco ambiental, né? Então, dito isso, eu acho que é um primeiro ponto para a gente começar a discutir o tema dessa aula, né? Porque vocês vão ver aqui que eu vou trazer algumas outras visões e definições, mas é importante que vocês já comecem a entender como um fluxo, né? Eu tenho um aspecto que pode vir a gerar N impactos, que pode vir ou não a representar riscos ao ambiente. Tá? Careja, então quando é que um determinado impacto vai significar risco ao ambiente? Fácil de dizer, muito fácil de dizer. Quando esse impacto for julgado significativo. Então tá, Canejo. Então, quando é que o impacto é considerado significativo? Aí vai depender da metodologia quali-quantitativa que você desenvolveu para realizar a avaliação de impactos e também a avaliação de riscos. Tá? Então, eu primeiro estou tentando explicar esse fluxo e depois a gente ingressa na nossa metodologia para que vocês possam entender o conjunto da obra. Tá? O que seria o aspecto ambiental? A gente vai pesquisar nas melhores referências normativas vigentes. Tá? De acordo com a ISO 14001, versão de 2004, considera-se o aspecto ambiental o elemento da atividade, produto ou serviço de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Lembra, se eu tenho uma indústria e essa indústria tem como foco a produção e o invase de refrigerantes, ela precisa ter uma atividade de captação de água, seja direto de um corpo hídrico, seja de um poço artesiano, para ser um insumo do seu processo produtivo, porque ninguém vai fazer refrigerante sem ter a água como matéria-prima. O objetivo da indústria de refrigerante não é fazer a captação de água. O objetivo é comercializar o refrigerante. Mas a captação de água é, sim, um aspecto ambiental dessa atividade. Por quê? Olha, simples de entender, né? Ela precisa fazer a captação para produzir aquilo que ela quer comercializar. Tá, eu entendo que o aspecto é a captação de água, mas qual seria o impacto ambiental? Então vamos tentar pensar
agora sob uma perspectiva, né, limitando essa indústria dentro de uma bacia hidrográfica. Vamos supor que essa indústria ela esteja num determinado local em que existe uma demanda hídrica muito elevada e o balanço hídrico daquela região está em déficit. Significa dizer que, conforme ela faz a captação para a produção do seu refrigerante, ela pode estar reduzindo a disponibilidade hídrica para a dessedentação da população. Olha o problema. Então, um impacto ambiental pode ser, né, pensando por essa perspectiva, pode ser, né, a redução da disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica tal. Isso é um impacto ambiental. Aí agora vamos tentar entender sobre a perspectiva do risco. A gente vai precisar fazer uma avaliação desse impacto. E aí vai ter uma métrica e a gente vai dizer se esse impacto ele é insignificante, se ele é pouco significativo, se ele é significativo ou se ele é muito significativo. Se ele for, né, de significativo a muito significativo, significa dizer que a gente precisa fazer uma avaliação do risco ambiental associado ao mesmo. Aí eu identifico, bom, então, né, no momento que eu percebo dentro dessa bacia hidrográfica que existe um impacto que pode afetar uma camada bastante significativa da população com a falta d'água, eu entendo que isso é um impacto ambiental significativo, vamos avaliar o risco dessa situação ocorrer. Então, eu avalio o risco sob a perspectiva da probabilidade dessa situação ocorrer, multiplicado pela magnitude da ocorrência dessa redução da disponibilidade hídrica. Aí eu vou ter um produto numérico que vai significar uma classe de risco. E aí sim, eu vou poder dizer qual é o risco dessa captação de água. O risco ambiental dessa captação de água. Mais uma vez, tentem compreender essa minha fala como um fluxo. Se quiserem, já façam alguns exercícios aí, tentando linkar as atividades, os aspectos ambientais, os impactos e os riscos, porque isso vai ser muito importante ao longo da nossa disciplina. Tá? E o que seria o impacto? Lembra, eu comentei com vocês que, em síntese, a gente pode entender o impacto como uma alteração de qualidade. Algo que seja sensível, perceptível para a sociedade, para a biodiversidade. Algo que afete a qualidade de vida, não só do ser humano, mas também da biodiversidade. Algo que afete a qualidade daquele recurso hídrico, algo que afete a qualidade daquele solo ou também do ar daquela localidade. O impacto é isso. Tá? O aspecto é outra coisa, como a gente já viu. Né? De acordo com a ISO 14031, o impacto é qualquer modificação, tá? Do ambiente. Um ponto importante é que a norma ela deixa claro que esse impacto ele pode ser adverso, negativo ou benéfico, positivo, que venha a resultar no todo ou em parte, né, das atividades, produtos ou serviços. Então, voltamos. Eu tenho uma atividade que tem determinados aspectos ambientais e eu identifiquei impactos ambientais. Quais seriam os impactos? As modificações de ambiente derivados por esse aspecto. Queridos, eu vou voltar aqui no chat porque eu quero saber de vocês. Ficou clara para vocês a diferença entre aspecto e impacto? Está todo mundo de boa com isso? Porque isso é bem importante. É bem importante mesmo. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, alguma ponderação, quer discordar, quer concordar? Então, beleza, pode deixar. Já vi aqui no chat, né, que o Gabriel pediu para que eu possa esclarecer um pouco mais. Pode deixar comigo.
Eu vou voltar a fita, vou dar um reset aqui e vou tentar explicar de novo com outros exemplos, beleza? Porque aí pode ser que ajude, né, vocês. Eu sei que é importante isso, e é importante eu enfatizar, porque esse é um erro muito comum. É muito comum a gente pegar um estudo de impacto ambiental que não está avaliando impacto. É muito comum a gente pegar um estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental que não esclarece os impactos. É muito comum. E vocês, como estudantes de engenharia ambiental, que vão estar à frente de consultorias, que vão estar à frente de elaboração de estudos dessa magnitude, que vão estar à frente de órgãos ambientais, como analistas, avaliando esse tipo de projeto, é importantíssimo que vocês tenham muita, mas muita clareza na diferença desses termos, para que vocês não identifiquem coisas erradas e façam nada mais, nada menos do que um preenchimento de um pedaço de papel. Tem que ter critério técnico nessa análise. Então vamos lá, mais uma vez, né? O que é o aspecto? Vamos pensar sobre a perspectiva da atividade. Eu tenho uma determinada atividade e essa atividade é uma atividade potencialmente poluidora, tá? Vamos tentar pensar agora sobre uma perspectiva dúbia, tá? Eu tenho uma fábrica que é uma fábrica de alimentos especializada em biscoitos. É uma unidade fabril como qualquer outra. Nessa unidade fabril eu tenho emissões atmosféricas, eu tenho geração de resíduos, né, e eu tenho também, é claro, geração de efluentes. O processo produtivo ele vai gerar todos esses problemas ambientais a serem controlados por vocês, gestores ambientais como um todo. Então vamos lá, vamos supor agora que essa fábrica ela está localizada muito próxima, mas muito próxima mesmo a uma comunidade, uma cidade. Não vamos nem falar comunidade, vamos falar uma cidade, tá? E que essa fábrica ela tem obviamente uma rotina operacional que é uma rotina operacional, né, no horário padrão, né, no horário comercial, de 8 da manhã às 5 da tarde. O processo produtivo está muito claro, funciona muito bem, né? É a transformação de insumos alimentícios, né? E aí farinha, água, sal, açúcar, caramelo, chocolate, etc., em biscoitos. Diversos tipos de biscoitos. Mas dentro desse processo produtivo, a gente vai ter, obviamente, a necessidade de fornos, né? Fornos enormes para assar muitos biscoitos de uma só vez. Então, a atividade já está clara, né? É uma indústria alimentícia, tá? Vamos tentar pensar agora num aspecto ambiental, tá? Esse forno que eu mencionei para vocês, ele é um forno que ele é movido a gás, tá? Então a gente precisa de combustível para fazer com que esse forno ele esteja sempre aquecido na temperatura ideal. O aspecto ambiental dessa atividade, dois, que são vários, não tem um só, tem dezenas, talvez centenas de aspectos. Um dos aspectos ambientais dessa atividade pode ser o consumo energético desse forno, tá? Pode ser o consumo de gás para o aquecimento dos fornos nessa indústria, tá? Esse é um aspecto ambiental. Qual seria um impacto ambiental possível a partir desse aspecto ambiental que está vinculado ao consumo de gás? O que vocês acham? Alguém quer dar um pitaco aqui no nosso chat? Qual seria o impacto ambiental derivado do consumo de gás em uma indústria?
Tem vários, tá, gente? A gente poderia falar de alguns. Vou falar alguns. Vamos, exatamente. Vamos por esse caminho. Vamos por esse caminho, Vitória. Vamos por esse caminho mesmo. Primeiro, eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Vamos supor que essa região ela não tenha, né, farta oferta de gás. Pelo mesmo exemplo que a gente falou antes da água, pode ser que o consumo de gás nessa unidade ele seja tão grande, em função da dimensão da fábrica, que ele reduza a disponibilidade desse combustível para a sociedade. Esse é um ponto. Um ponto que a gente pode avaliar no estudo de impacto ambiental, pode ser significativo ou não, porque ele pode ter uma alta probabilidade, pode ter uma baixíssima probabilidade e uma relevância talvez não tão grande. Então, mas a gente, em especial, a poluição atmosférica é uma questão a se destacar. A gente consome o gás para o aquecimento de um forno. O aquecimento desse forno é derivado de um processo de combustão. Esse processo de combustão, ele vai, querendo ou não, exalar gases. Querendo ou não, esses gases serão liberados na atmosfera. Há algum tipo de controle atmosférico? Então, primeiro ponto. Existe a possibilidade de que nesse forno, com o consumo de gás, haver alteração da qualidade do ar nessa localidade? Vamos supor que sim. Existe sistema de controle ambiental para fazer com que haja uma redução, uma mitigação desse impacto? É outra pergunta que a gente precisa fazer. Agora vamos tentar pensar por uma perspectiva que ainda é análoga a essa. Vamos tentar pensar pela perspectiva do odor. Esse forno ativo, queimando combustível e exalando poluentes, ele também está arrastando partículas de odor. Aí, bom, vamos lá. Quem aqui gosta de cheiro de biscoito no forno? Bom, eu gosto. Eu adoro. É uma delícia. É como um bolo sendo assado com aquele cheiro maravilhoso que invade a casa inteira. Quem não gosta? Agora, vamos lá. Vocês concordam que esse cheirinho maravilhoso que vem, ele está me causando uma sensação boa. Eu fico feliz. Moro aqui, ó, olha que cheiro bom, o cheiro de biscoito. Cheiro de biscoito fantástico sendo assado. Mas eu estou sendo impactado. Está alterando a minha rotina, está alterando a minha qualidade de vida. Nesse caso, como eu gosto do cheiro, é um impacto ambiental positivo. É um impacto benéfico. Mas aí, eu preciso concordar com a Sara, que fez esse comentário aqui excelente, mas todo dia enjoa. No primeiro dia é ótimo, no segundo é maravilhoso, no terceiro incrível. No quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, eu já estou achando insuportável. Eu passo pela fábrica e tenho vontade de vomitar. De tanto enjoo que eu sinto com o cheiro desse material, né, queimando nesse forno. Para algumas pessoas o cheiro pode ser agradável, para outros pode não ser. Só o fato de ter a presença do odor pode incomodar. Eu não quero sentir cheiro de nada. Nem cheiro bom, nem cheiro ruim. A verdade é que essa indústria não deveria causar nenhum impacto, nem positivo, nem negativo. Agora, se esse impacto representa um risco ou não, aí é outra história. Mas olha só, rapidamente a gente foi preenchendo algumas linhas dessa planilha, que eu estou pedindo para vocês organizarem mentalmente na perspectiva de um fluxo. Cada etapa do fluxo eu vou ter lá vários preenchimentos.
Rapidamente eu mostrei para vocês o que era um aspecto, e desse mesmo aspecto eu tenho alguns impactos possíveis. E cada um vai sofrer uma análise, e cada análise vai me direcionar para uma significância ou não. E cada significância vai apontar para a necessidade ou não de avaliação dos riscos. E aí, para avaliar os riscos, a gente segue uma outra estratégia. Queridos, vamos tentar pensar agora sobre uma outra perspectiva, né, de correlacionando aspecto e impacto. Tá? Aqui a gente falou, no caso de uma indústria, né, onde fica claro que a indústria vai precisar captar água, que pode causar impactos ambientais. Ficou claro que a indústria vai precisar de energia, que vai causar impactos ambientais. Ficou claro que a indústria ela vai ter que, querendo ou não, gerar resíduos, porque os processos produtivos eles passam por isso. Ficou claro que a indústria ela vai, querendo ou não, causar uma pressão no ambiente pela demanda de recursos naturais. Tudo isso que eu estou aqui mencionando são aspectos ambientais daquela indústria, dessa atividade. Não há como fugir disso. A empresa ela tem um propósito, mas para que esse propósito vire realidade, ela vai interferir em vários aspectos ambientais, como esses que eu acabei de dizer, dentre vários outros possíveis. Agora, o impacto é como esses aspectos eles vão alterar a qualidade de vida e a qualidade ambiental do entorno da atividade. Então, se eu tenho o lançamento de um efluente, isso é um aspecto. Mas a alteração da qualidade do corpo hídrico que me impede de dar um mergulho ou de beber essa água quando eu tiver vontade, isso é um impacto ambiental. A alteração da qualidade desse corpo hídrico que afete a biodiversidade local e, consequentemente, induza um processo eutrófico, também é um impacto ambiental. A geração dos resíduos é um aspecto. Entretanto, o lançamento desses resíduos em solo é um impacto. A questão é, como é que eu vou fazer esse lançamento? Quais são os critérios de gerenciamento que eu vou adotar para evitar os danos decorridos do lançamento inadequado? Então é importante, né, que a gente comece a ter esse olhar, diferenciando atividade, aspecto e impacto. Tá? Vamos tentar entender, né, a partir de uma perspectiva de causa e efeito. Beleza? A gente pode entender nesse momento que o aspecto é a causa e o impacto é o efeito. Vocês estão comigo? Beleza? Dá um alô aí para eu não me sentir solitário. E ver que vocês estão aqui comigo. Ficou um pouco mais claro para vocês isso, gente? Eu sei que é um ponto importante, volto a dizer, é um ponto importante insistir nisso, tá? Para que vocês não tenham dúvidas ao fazer o preenchimento da planilha que eu vou mandar para vocês. Porque para mim era muito mais fácil, gente, pegar a planilha, mandar para vocês e falar assim, preenche. Mas a questão é que tem erros conceituais ao longo dos anos, né? Aplicando essa planilha, eu percebo que tem erros conceituais que fazem com que vocês avaliem aspectos e que vocês lá no risco, vocês não estão medindo risco ambiental, vocês estão fazendo avaliação de impacto. Então, para evitar isso, vamos tentar entender dessa maneira. O que é aspecto, o que é impacto, o que é risco. Os aspectos derivam da atividade.
tá? Isso é importante. Então vamos lá, deixa eu voltar para a apresentação. Qualquer dúvida, vocês voltem aqui a me chamar. Só lembrando, tá, queridos, que alguns colegas entraram depois. A gente vai normalmente hoje até às 7h30. Tá? Depois a gente vai parar a aula, vai terminar a aula um pouco antes, em função da colação de grau dos colegas de vocês do período passado. Tá? Eu vou estar lá, fui convidado, né, e também vou ter que estar como coordenador da engenharia civil, né, então a gente vai normalmente até 7h30, e ao longo das semanas a gente vai compensando. Se eu sentir necessidade, a gente marca uma aula adicional, conforme a gente já havia, né, conversado anteriormente, tá? Vai depender muito do nosso avanço também nos próximos encontros. Tá? Então vamos lá, deixa eu voltar a projetar aqui. Bora lá. Então, só reforçando, o aspecto, né, é um elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente, como a gente aqui já falou. Tentem pensar o aspecto como causa, tentem pensar o aspecto como a supressão de elementos ambientais, ou o lançamento, ou a partir disso, né, o lançamento desses contaminantes no ambiente. Tá? Então, o aspecto é, em síntese, a causa, e o impacto é, em síntese, o efeito. Tá? O aspecto, né, é aquilo que eu vou extrair ou que eu vou incluir na natureza, em função da necessidade da atividade. E o impacto, ele é a alteração adversa ou benéfica dessa inclusão ou dessa retirada, certo? Isso é bem importante para vocês entenderem, tá? Bom, eu sempre sei, né, depois de tanto tempo, que não fica muito claro, então eu venho trazendo alguns exemplos, já falei para vocês, foi o que a gente veio conversando, né? Na indústria cervejeira, por exemplo, produzir efluentes, poluentes atmosféricos, resíduos sólidos e ruídos são objetivos dessa indústria? A gente sabe que não, né? Da mesma maneira que consumir água, combustíveis fósseis e consumir também recursos naturais não são objetivos dessa indústria, mas são aspectos ambientais que a indústria precisa lidar para reduzir os impactos ambientais, ou para não causar impactos ambientais. A emissão de um poluente não é um impacto ambiental. O problema não é fazer a emissão do poluente. O problema é o que esse poluente vai causar ao ambiente. E isso a gente precisa ficar bem atento, tá? Precisa ficar bem atento mesmo. Tá? Então, o impacto é a alteração da qualidade ambiental resultante da emissão de um poluente. E aí vocês podem entender essa emissão de poluente, seja, né, um efluente líquido, seja o lançamento inadequado de um resíduo, seja também uma emissão atmosférica. Beleza? O termo impacto ambiental, ele é geralmente utilizado de forma errônea, pois o senso comum reflete a lógica de que qualquer alteração que o homem pode causar ao meio ambiente é algo prejudicial. Não necessariamente. Inclusive, tem várias atividades cujo objetivo é, única e exclusivamente, propiciar a melhoria ambiental. Então, é importante a gente destacar que isso não é uma verdade, tá? Já que tem, além disso, né, dentro das próprias atividades que são consideradas atividades essencialmente poluidoras, existem também benefícios sociais e econômicos, né, a partir do desenvolvimento dessa atividade. Aí vocês poderiam me perguntar, Canejo, tá, e qual seria o exemplo de uma atividade que é exclusivamente benéfica ao meio ambiente?
Vamos tentar pensar aqui. A gente não está falando de uma atividade industrial agora que tem um objetivo de gerar lucro. Mas vamos falar, por exemplo, na dragagem de um rio poluído. A essência da atividade é algo bom. A essência da atividade é fazer a limpeza de um canal. A essência da atividade é propiciar a retirada de resíduos, de materiais poluentes, materiais contaminantes, de uma maneira geral, daquele local. E essa retirada é algo benéfico, que vai propiciar uma restauração do ambiente. Tá, Canês, mas essa atividade de dragagem, ela tem apenas impactos ambientais positivos? Não. Ela também vai ter impactos ambientais negativos. Imagina, por exemplo, eu realizando a dragagem, como já foi feito aí no canal do Cunha, pertinho de todos nós, em frente ao FRJ, quando se revolve aquele sedimento lá do fundo do canal, sobem contaminantes, carbonos orgânicos voláteis, né? Você faz ressuspender metais, dentre várias outras coisas, que podem causar impactos ambientais mais à frente, a jusante desse corpo hídrico. Ou então, vamos tentar pensar sobre outra perspectiva, o próprio uso dos equipamentos pesados, a retroescavadeira utilizada para fazer toda essa dragagem, ela consome combustível que com certeza libera gás carbônico, vai liberar outros gases de efeito estufa. O que também faz a gente pensar um pouquinho é o que fazer com esse material dragado. Porque se ele está contaminado, eu vou tirar ele daqui e vou botar ele em outro lugar. Aonde? O que eu vou fazer para esse material dragado não causar um impacto ambiental em outro lugar? Vocês entendem a complexidade disso? E é uma atividade não industrial essencialmente benéfica. Precisa ser feito. Ou então, um outro exemplo poderia ser a intervenção, né, num corpo hídrico que seja também, para a criação de um parque. É algo positivo. Convivência das pessoas, um espaço aberto, mas vai ter um deck na cara do rio. Também, né? É um impacto ambiental negativo, mas com um propósito positivo. A confusão consiste no imbróglio, né, na confusão, efetivamente, criada na obrigação de que todo impacto ambiental ele vai causar dano, o que não é verdade. Dentro de uma avaliação de impactos ambientais, ou até mesmo lá dentro daquele EIA, nem tudo vira dano. Porque nem tudo causa poluição. A poluição é a concretização de um impacto. Poluição é a certeza de que aquele impacto que eu tinha previsto, ele virou realidade. E o que seria o dano? Bom, o dano aí já é outra coisa. Que a poluição, ela vai ser uma alteração da qualidade ambiental, ou seja, adversa. A poluição sempre é um aspecto negativo. Sempre, sem exceção. Não dá para fugir disso. Poluição sempre será negativa. E ela é uma alteração da qualidade ambiental derivada de uma atividade. Agora, o dano, aí é outra história. Pode haver poluição sem haver dano? Pode. Pode haver dano sem haver poluição? Não. Por que não? Porque o dano ele está numa outra esfera. O dano ele está na esfera jurídica. Para que a gente quer saber de dano? A gente quer saber de dano para indenizar, para quantificar, para valorar esse impacto ambiental. Porque se tem dano, afetou a vida de alguém. Alguém que está recorrendo à justiça para se
reaver de seus direitos. E muitas vezes, ou quase sempre, isso significa o quê? Mover uma ação contra uma determinada empresa poluidora. E quando a gente fala em mover uma ação, a gente está no ambiente jurídico. No ambiente jurídico, é necessário ter provas. Então, como é que a gente vai provar que houve a poluição? Através da prova do dano. Beleza. Então, a gente prova que houve poluição, prova que houve dano. Como é que a gente monetiza esse impacto? Como é que a gente transforma esse impacto ambiental negativo que se concretizou sob a forma de poluição e, consequentemente, causou um dano, como a gente transforma ele em dinheiro para que essa empresa que causou a poluição, ela venha a, de certa forma, pagar pelo crime cometido. Vocês percebem que eu estou indo devagarinho, mas a gente está cada vez mais ampliando, né, conceitos nessa discussão. E não é algo fácil. Tá? Não fiquem preocupados se vocês estão fazendo uma certa confusão agora, porque é difícil ainda mais. Né? Eu estou ampliando aquele fluxo que a gente conversou antes. Para a identificação de um impacto, esse deve ser avaliado por meio de análises que possibilitem o estudo de sua relevância, como a gente falou antes, né? Em vários fatores pré-definidos. Dentre eles, eu destaco aqui a significância, a amplitude, a valoração, ganhos sociais, aspectos econômicos, dentre outros, né? Isso é, por meio de uma avaliação multidisciplinar integrada, que espera-se que tenha a participação do poder público e da própria sociedade. Tá? E o que seria o risco no meio dessa confusão toda que a gente está falando, essa sopa de conceitos que a gente está falando aqui? O risco, como a gente viu, sempre é algo com um resultado incerto. Lembra que a gente falou que risco é igual a incerteza? Então, o risco sempre vai ser, o risco ambiental sempre vai ser algo com um resultado incerto de que possa causar impacto ambiental negativo. Negativo. Tá? Agora, Canejo, existe a possibilidade de eu ter um risco positivo? Sim. É uma oportunidade. Mas dificilmente ela está associada às questões ambientais. Até dá para explorar isso dependendo do zelo da empresa. Tá? Mas não é lá muito fácil. Em geral, a gente trabalha com duas perspectivas diferentes. E aqui é importante já esclarecer um foco que a gente vai passar a seguir nas nossas aulas, tá? Primeira questão que eu acho importante destacar. A avaliação de risco ambiental, ela pode ter um foco no trabalhador. Seria o ambiente de trabalho. Muitas vezes existe uma certa confusão com isso também. A gente acaba fazendo uma salada e isso precisa ser esclarecido. Existem riscos ergonômicos, riscos à saúde? Sim, existem. Mas a gente precisa tomar cuidado para não trabalhar exclusivamente sob a perspectiva do foco do trabalhador, porque a gente tende a fazer isso, porque a gente se coloca naquela posição, a gente precisa ampliar o olhar. Mas quando a gente trabalha com um risco, com foco no trabalhador, a gente vai trabalhar com os riscos de acidentes no ambiente de trabalho e o foco no ambiente de trabalho, ou seja, riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e o risco da ocorrência de acidentes. Canejo, esse é o risco que a gente quer avaliar aqui na nossa aula? Então, não. Não é esse o olhar que eu quero desenvolver em vocês. Vocês têm disciplinas de ergonomia, né? Vocês têm várias disciplinas que falam sobre riscos químicos, riscos biológicos, de afetação à saúde humana. Eu quero outro foco. Eu quero o risco ambiental nu e cru.
Eu quero que a gente faça uma avaliação de risco com foco efetivamente no ambiente, no qual a gente vai fazer uma identificação de riscos de ocorrências de impactos ambientais negativos significativos de uma atividade. Aquilo que a gente vai chamar, a partir de agora, de riscos naturais e riscos tecnológicos. Então, queridos, a gente está entrando cada vez mais fundo, está cavando, né? A gente está aqui cavando um conceito para que a gente se apegue nesse conceito e desenvolva a nossa avaliação de risco. Então, vamos lá. Carejo, então eu não posso considerar absolutamente nenhum risco ergonômico na minha avaliação de risco ambiental? Sim, você pode, mas esse não deve ser o foco. Entende? O foco não tem que ser, se de repente o derramamento, né, de um ácido que essa empresa utiliza, né, para corrigir o pH de um determinado processo produtivo, né, de repente o vazamento desse ácido pode causar alteração da qualidade do solo, poluição de água, pode ter alguma reação química que cause volatilidade e pode sim vir a causar um acidente para quem entrar em contato. Sim, o camarada foi ali, tropeçou, sabe, caiu de costas naquele ácido. Coitado, queimou todo. Então sim, existe, mas, volto a dizer, a gente tem uma tendência a se colocar na situação de perigo e só avaliar sob a perspectiva humana. E eu não quero isso. Eu quero que vocês saiam desse lugar. Eu quero que vocês avaliem sob a perspectiva do ambiente. Ambiente é aquilo que a gente está estudando tanto para poder cuidar. E esse foco está ali, na identificação dos impactos ambientais negativos considerados significativos. Não se preocupem ainda quanto ao que efetivamente é esse tal de significativo, porque a gente vai chegar lá, tá? Mas esse é o foco. E que a gente tem riscos ambientais que são considerados naturais e riscos ambientais tecnológicos. E a gente foca nesse olhar a partir de agora. Então vamos lá, vocês poderiam vir a me perguntar, Carejo, o que é um risco ambiental natural? Tem alguns exemplos que eu poderia dar para vocês aqui, né? Como, por exemplo, né, quem é que vira para um vulcão e fala assim, meu amigo, entra em erupção agora? Ou não, vai virar para esse vulcão e falar, meu amigo, não entre em erupção agora, por favor. Existe algum controle humano quanto a essa, né, a essa força maravilhosa da natureza? Não. Não existe nenhum controle humano. Agora, vamos lá. O vulcão entrou em erupção. Meu amigo, aquela nuvem de material particulado, ela está recheadíssima de vapores de enxofre junto, além de vários outros gases que são extremamente danosos para a nossa atmosfera. E quando a lava sai, ela vai detonando tudo que ela vê na frente. Ela não poupa a vida de um bichinho que está ali parado, coitado, tentando caçar algum alimento. Ela não vai poupar a vida daquela bela floresta que está imediatamente abaixo do vulcão. Então, esse é um risco ambiental natural. A gente não pode fazer nada. E a verdade é que ele nem deve estar no nosso foco de análise de risco. Porque a gente não tem como gerenciar. Em geral, a gente não tem como prever. E a gente não tem como mensurar. Um outro exemplo é a ocorrência de um tsunami, de um terremoto. Como é que a gente vai controlar isso, gente? Outra coisa, até o próprio risco relativo a essa condição pandêmica que a gente se encontra. Quem algum dia pensou na vida que o cara lá ia comer um morcego, no que custava cozinhar mais o morcego, né? E a gente está vivendo um drama com
milhares e milhares de mortes diariamente. Possível prever um negócio desse. Possível. Então, temos, obviamente, os riscos ambientais naturais. Querendo ou não, o planeta é um planeta caótico. Ele, sim, é potente. Ele, sim, tira vidas. Ele, sim, gera vidas. E a gente não pode fazer muita coisa quanto a isso, tá? Infelizmente. Infelizmente mesmo. O Sanches, que é o autor do livrão que eu recomendei a vocês logo no início dos nossos encontros, ele tem uma proposta de classificação dos riscos ambientais naturais de acordo com a origem dos mesmos, né? O Sanches propõe o seguinte, que os riscos ambientais naturais, eles podem ser associados a eventos atmosféricos, que são aqueles oriundos de fenômenos meteorológicos e climáticos, né, que têm lugar na atmosfera, né, como os tornados, os granizos, os raios, os ciclones e etc. E também os de temporalidade longa, né, que ele chama que são as secas, né, ou os períodos demasiadamente úmidos em alguns lugares, né. Também temos os riscos ambientais, naturais, geológicos, que podem ser subdivididos nos que têm a origem em processos endógenos dentro da própria natureza, como é o caso, né, da atividade vulcânica, como eu mencionei inicialmente, e nos casos de origem exógena, como os escorregamentos, né, os processos erosivos e os assoreamentos. Né? Quem não lembra, né, assim, é um cenário triste também, né? Mas quem não lembra das chuvas de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro que levaram assim milhares de vidas, milhares de vidas. A região serrana ficou absolutamente destruída. Né? Friburgo ficou destruído, Petrópolis destruído, Teresópolis destruído. Agora, existe alguma responsabilidade direta humana nisso? Acredito que não. Indireta, muito difícil de provar, né? Mas diretamente, não. Temos também os riscos ambientais naturais biológicos, né, que são os relativos à atuação dos agentes vivos, como organismos patógenos, que a gente aqui já mencionou esse nosso contexto pandêmico que nos traz o coronavírus como um adversário, talvez o maior adversário da humanidade nos tempos contemporâneos. Temos também os riscos ambientais naturais hidrogeológicos, tá, que estão associados aos processos fenômenos hidrológicos, as inundações como um todo, e os riscos ambientais naturais siderais. Tá? Siderais, Canito, o que é sideral? Não é uma banda, não é um cantor, também. Né? Mas a verdade é que a gente corre um risco real, é que a gente tende a esquecer disso. Né? A gente tende a ficar tão focado no nosso planetinha, né? Aqui na nossa rotina, mas, cara, pode, sabe, bicho, pode aparecer um meteoro maluco aí, um meteoro doidão que está vindo lá de Júpiter, perdeu o rumo e está vindo para cá. E sim, é um risco ambiental natural, que inclusive pode acabar com a vida em todo o planeta. Entretanto, né, vale a pena destacar que na caracterização de situações de risco natural, a gente deve levar sempre em conta a ação do homem como um agente deflagrador ou acelerador dos processos naturais. Por isso que eu digo, no caso, como mencionei, da região serrana, que a gente diretamente talvez não tenha, né, uma responsabilidade, mas indiretamente, em função da alteração do regime de chuvas, da alteração, né, também do clima do nosso planeta, consequentemente, o processo industrial, o processo de urbanização, né, que altera drasticamente o escoamento superficial nos centros urbanos, entre várias outras coisas, podem sim acabar significando indiretamente a responsabilidade pela ocorrência dessas tragédias. Né? Lembrando que, em geral, a gente não considera, nas nossas avaliações de risco ambiental, a ocorrência de riscos ambientais naturais, porque eles são naturais. Geralmente, o foco está exatamente na atuação antrópica, ou seja, no chamado
risco ambiental tecnológico. Risco ambiental tecnológico, que são aqueles cuja origem ela vai estar diretamente ligada à ação humana, incluindo-se nos riscos de acidentes tecnológicos as possíveis explosões, vazamentos, contaminações e assim sucessivamente. E é claro que a gente também tem embutido nisso os riscos à própria saúde humana, mas não deve ser o foco. O foco não deve ser o risco à saúde humana. Mas temos também o risco à saúde humana, os riscos ecossistêmicos causados pela ação antrópica. Os riscos ambientais tecnológicos, eles são caracterizados como agudos e crônicos, tá? Aquilo que é agudo, vocês já sabem, tem uma intensidade muito alta, mas a probabilidade de ocorrência é muito baixa. Eles são aqueles que surgem de maneira repentina. Geralmente são intensos e de curta duração. Os riscos ambientais tecnológicos crônicos são aqueles que são mais passíveis de ocorrerem, ou seja, uma probabilidade menor de ocorrerem. Entretanto, eles também, desculpem, ao contrário, uma probabilidade maior de ocorrerem. Ele é crônico, ele acontece com frequência, tá? Entretanto, a intensidade dele tende a ser bastante reduzida, muitas vezes até admitida, né, e prevista através de durações e ciclos, né? Então, vamos lá. Vamos tentar voltar aqui esse fluxo doido que eu estou tentando criar na cabeça de vocês. A gente tem uma atividade. Nessa atividade, eu vou ter vários aspectos ambientais. Dentre os aspectos ambientais, eu vou poder identificar vários impactos ambientais. Dentre esses impactos ambientais, eu vou avaliar esses impactos e julgar quais são significativos ou não. Aqueles que forem considerados significativos, eu realizo uma avaliação de risco. Mas qual é o tipo de risco que eu vou buscar em função desse impacto? Eu vou buscar o risco ambiental tecnológico, agudo ou crônico. Em geral, a gente tenta achar o agudo, porque o crônico, a gente já tem sistema de controle, né, de certa maneira, para fazer algum tipo de minimização. Mas o agudo é que a gente quer achar, tá? Então, por favor, tentem memorizar esse caminho, tá? Atividade, aspecto, impacto, impacto significativo, identificação de risco. Que tipo de risco? Risco ambiental tecnológico agudo. Esse vai ser o nosso foco. Atenção, importante destacar um ponto para vocês. A utilização ou liberação de substâncias químicas e ou de organismos patógenos são indutores de riscos tecnológicos. Então, tenham sempre esse olhar. De repente, aquele processo ou aquela etapa daquele processo pode lançar um efluente, lançar um efluente líquido, pode ter uma emissão de efluente atmosférico, pode ter um lançamento de resíduo que pode gerar algum tipo de contaminação, pode deflagrar um agente patógeno que pode afetar aquelas pessoas ou o ambiente. Entendam, né? Tudo isso são riscos tecnológicos causados pela atividade antrópica. As atividades de risco, elas são chamadas de atividades perigosas. E incluem, dentre aquelas capazes de causar dano, que a gente já viu rapidamente, né? Dano ambiental, muitas atividades industriais, o transporte e o armazenamento de produtos químicos, o lançamento de poluentes ou até mesmo a manipulação genética. Então, a gente já começa a delimitar, né? Porque a gente vai ter que ter um foco naquilo que é licenciável. Porque aquilo que sequer é licenciável, não sei se vale a pena investir tempo analisando o risco.
Vou analisar risco para quê? Se nem licenciável é. Não vai ter nenhum recurso administrativo que chancele essa operação. Então, em geral, a gente analisa risco ambiental tecnológico em atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. Quando tratamos da avaliação de impactos ambientais, que é o foco desse nosso bate-papo de hoje, a preocupação é concentrada nos riscos ambientais tecnológicos. Dentre esses, a gente destaca a busca pelos riscos ambientais tecnológicos agudos, porque esses são aqueles que têm, né, obviamente, uma menor probabilidade de ocorrência, entretanto, os impactos são bem significativos, como é o caso que a gente viu na barragem de Brumadinho. Qual é a probabilidade de uma barragem dessa romper? Convenhamos, não se rompe uma barragem todo dia. Convenhamos, temos milhares de barragens de rejeito no nosso país. E a gente tem real noção amplamente divulgada de duas que romperam nos últimos 50 anos, 60 anos. Então, a probabilidade tende a zero. A probabilidade é reduzida, mas o impacto, o estrago que um acidente com esse perfil causa é elevadíssimo, quase que incomensurável. Por isso, ele é caracterizado como um risco ambiental tecnológico agudo, certo? Bom, que horas são? Dá para a gente falar mais um pouquinho, né? Qual seria, então, a diferença entre poluição e dano, né? Opa, é aqui que a gente já vai falar? A gente vai trabalhar isso na atividade. E a atividade não vai dar tempo de fazer hoje. Já são 7h23. Queridos, então deixa eu voltar aqui para o chat. Deixa eu ver com vocês se temos alguma dúvida. Queridos, temos alguma dúvida? Tudo tranquilo com vocês? Maravilha, queridos. Eu tenho colocado lá todas as nossas aulas no canal do YouTube. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo lá? Conseguiram acessar o link? Tranquilo? Tá, porque... Então vou colocar aqui, Lucas. Vou colocar aqui para você. Tem sim. Tem um canal lá que eu abri, né? Para poder estar compartilhando com vocês. Deixa eu só abrir aqui para poder pegar só um minutinho. Eu vou mandar o link da última aula e por esse link vocês acessem lá o canal, curtam lá o canal. Eu tenho usado esse canal para um monte de coisa. Então, assim, tem aula de tudo que vocês podem imaginar na vida, né? Então, tem aula de gerenciamento das comunicações, tem aula de oficina de produção de artigo, tem aula de resíduos, tem aula de efluente, tem aula de... tem um monte de coisa. Então, dá uma olhadinha lá depois, tá? Pegar a nossa última aula de risco aqui para poder partilhar com vocês. Mas olha só, eu não sou youtuber não, tá, gente? Eu não sei fazer aquelas coisas não, assim, botar em intro, essas coisas todas não, tá? Tô para fazer um curso aí, ver se eu ganho alguns milhões de reais sendo youtuber, alguma coisa do tipo. Tá? Vale a pena, né? Vai que é o mercado do futuro, não sei. Tá aí o link, tá? Então acessem lá o canal, tá? E deem um like lá. Bom, essa aula também terminando hoje, eu recebo a gravação pelo Microsoft Stream e eu até poderia falar para vocês, acessem lá o Microsoft Stream, porque agora vocês têm também o acesso ao Office 3.5 365 pela universidade, né? Então vocês conseguiriam fazer essa localização. Mas alguns alunos têm relatado uma certa dificuldade com relação a isso e tal. Então eu estou fazendo download do vídeo e fazendo upload para o meu canal do YouTube. Assim vocês podem assistir lá quando se sentirem à vontade, confortáveis, para absorver um pouco mais esse conhecimento. Tá bom? Então, queridos, bom,
por hoje é só, como a gente tinha conversado, né? Eu agora vou participar da colação de grau dos colegas de vocês. Ah, alguém quer o link? Alguém tinha me perguntado sobre isso, né? Para participar desse evento. Deixa eu catar o link aqui. Só um minutinho, gente. Pronto, está aqui. É o link da colação de grau. Né? Eu até convido vocês, né, a irem lá assistir um pouquinho, né, porque eu sei que vocês têm aula em seguida, né, às 8h30, mas eu convido vocês a irem lá para ver como é que é. Né? A gente está vivendo essa situação pandêmica e eu acho que é muito difícil, tá? Que até o final desse ano a gente consiga ter um retorno a realização de eventos de tamanho porte como esse que a gente realizava com as colações de grau. Eu tive a oportunidade, assim, eu gosto sempre de dizer isso, assim, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, na verdade, né, de depois de muitos anos na engenharia ambiental, né, eu estou na engenharia ambiental, estou fazendo 10 anos agora, que eu estou como professor, né, e agora como coordenador da engenharia civil. Né? Mas já tem 10 anos que eu estou como professor na engenharia ambiental e eu fui, desde a nossa primeira turma, eu fui ou patrono ou paraninfo de todas as turmas, sem exceção. Então, assim, eu me orgulho muito, muito disso. E a gente participou de colações de grau que tinham 2.000 pessoas. Assim, era muito bonito ver assim, quase 200 formandos entre engenharias, né? Engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de telecomunicações, galera das exatas, todo mundo junto. E aquele mar de familiares, assim, todo mundo junto no mesmo espaço, comemorando esse momento tão incrível na vida de todos, né? Mas eu acredito que a gente não vai voltar, pelo menos até o final desse ano, a ter uma realidade dessa. Lamento muitíssimo, muitíssimo mesmo. Né? Mas é a condição pandêmica que nos coloca. Né? Foi um risco, né, que a gente não mensurou bem, um risco natural biológico que a gente não avaliou bem, né, e acabou, de certa forma, né, sucumbindo aí à presença desse vírus tão letal. Né? Só uma observação, tá, gente? A gente pode fazer avaliação de todos os outros riscos, só que o nosso foco aqui vai ser a avaliação dos riscos ambientais, tecnológicos, agudos, tá? Pelos motivos que eu também já expliquei. Mas as metodologias que a gente vai ver de análise de risco são aplicáveis a todos os outros tipos de risco que a gente viu aqui. Então, queridos, bom, é isso, tá? Só tenho a agradecer a vocês. Deixa eu só dar um pause aqui. Está começando lá a colação de grau dos nossos alunos, tá? Queria agradecer a vocês aí pela compreensão. Convido vocês a participarem lá conosco agora, tá? O link está aí e a gente vai terminando esse encontro por aqui agora. Tá? Grande abraço, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.